Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês sobre o verão e a doença falciforme. Espero que vocês avaliem o vídeo, compartilhem e comentem aqui comigo a sua experiência, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho. O verão e a anemia falciforme. É uma estação bem complicada pra gente. Eu vim gravar esse vídeo porque é uma coisa muito cotidiana que acontece com muitas pessoas, que é a crise pelo choque térmico, em piscina, praia, rio. Então, muitas pessoas às vezes vêm perguntar pra mim, ou eu vejo essas dúvidas nos grupos por aí, né, nas redes sociais, como se cuidar, como curtir, né, como viver, enfim, tendo a doença falciforme e não tendo crise. Eu já tive algumas crises, várias, afinal, de vaso-oclusão causada por piscina ou rio, na praia que eu me lembre não. Mas enfim, com água, né? Por quê? Conta de choque térmico. O que acontece? O corpo tá quente, geralmente, né, agora que a gente tá no verão, tá super quente, sol e tal, e você entra na água, a água tá gelada. O que acontece? Choque térmico. Seu corpo tá ali tranquilo e quando você entra na água, o frio, ele contrai as veias. E quando tem essa contração, como a gente tem células falciformes no corpo, causa uma vaso-oclusão naquele vaso, acontecendo que é uma dor, assim, insuportável. Começa, assim, uma dor violenta, assim, braço, perna, né, qualquer lugar. Pra quem não conhece como que é o mecanismo, como que funciona, por isso que eu tô falando. Então, já aconteceu comigo em rio, em piscina. E eu já observei que algumas vezes, é claro que a gente não deve se culpar pela crise, né, que não tem nada a ver. Mas eu já notei que em algumas crises eu fiz algumas coisinhas erradas, então dá pra compartilhar com vocês que algumas crises a gente pode evitar. Na piscina, quando ocorreu comigo que eu notei que eu errei, foi porque eu fiquei muito tempo, eu notei que a água estava muito gelada, e ainda assim eu persisti, não tomei muito cuidado com a hidratação, não bebi muita água. Então junta muitos fatores, às vezes um emocional. Então, o que a gente deve fazer? O conselho meu, se manter muito hidratada. Eu vou colocar algumas imagens aqui das férias que eu fiz, as últimas agora, e eu passei ilesa da piscina. Não tive crise, graças a Deus, eu me cuidei bem, então vim compartilhar com vocês. E que é tomar muita água, então você tá bem hidratado, a chance de crise é menor. A piscina, não ficar muito tempo, eu sei que dá vontade de ficar bastante. Se puder, né, se tiver oportunidade, ir para um lugar que seja a piscina mais aquecida, porque a piscina muito gelada geralmente faz mal mesmo, assim. Eu tô fazendo hidroginástica, mas eu observo o dia que tá muito frio, ou que teve uma chuva e não teve muito... Ou até mesmo um dia que tá muito quente, e eu vou notar que essa diferença de temperatura vai fazer mal pra mim, eu falo com a professora, não vou na aula, ou eu vou lá e observo se a água tá muito gelada, eu fico menos, ou nem entro. Você também tem que observar os fatores que o seu corpo tá dizendo, um sinalzinho que você recebe. Antes da crise já aconteceu de eu sentir dormência nas pontas dos dedos, dos pés, das mãos, nos lábios, já aconteceu. Então é meio que um gatilho para que a crise tá vindo, entendeu? Se tiver oportunidade, tenta sair da piscina, se aquecer, fazer alguma coisa que pare essa dor. Porque se você insistir, às vezes você não sabe que esse sinal tá querendo dizer que você vai ter uma crise por conta de dor. Comigo já aconteceu, que é dormência nos dedos, nos lábios, e a dor vem muito violenta depois disso, entendeu? E já tratar o quanto antes da dor, assim como eu venho falando nos vídeos, né? Se precisar já ir para o hospital, para não deixar evoluir para algo muito grave. Mas um conselho que eu dou também é que a gente precisa viver a vida. Não ficar dentro, né? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque vou ficar doente. A cabeça da gente também manda muito. Tentar trabalhar o emocional,
Porque as férias faz tudo de bom com a gente fica feliz, faz bem viver. Então não se limitar, mas você saber se cuidar dentro daquela situação. Não se sentir diferente também, porque mesmo a gente vai ser um pouquinho diferente, porque não vai poder ficar muito igual os amigos, só que você não se sentir pena de si mesmo, não se sentir coitada, explicar para as pessoas ao seu redor por que você está fazendo aquilo, né? E não ir na cabeça, às vezes, tem alguns amigos ou colegas que falam, ai, vem, não vai dar nada, mas você sabe o seu limite. Então, no verão, a gente precisa se cuidar muito, redobrar os cuidados também, muita hidratação corporal, beber muita água, se alimentar bem, né, saudável, de coisas leves, se alimentar bem, curtir, né, se divertir, fazer uma atividade física leve, não pode ficar parado, uma caminhada. E aproveitar a água sim, mas sempre tomando esse cuidado, notar se a temperatura tá muito fria, como que você vai se comportar, se cuidar, mas aproveitar, que daí a vida vai ser mais feliz. É claro que a gente nunca vai conseguir evitar 100% das crises, acontece. Mas a gente vai precisar passar por isso na vida, né? Porque, infelizmente, nós temos esse problema, então a gente tem que aprender a lidar. Fazer essa situação se tornar positiva de alguma forma. Então, aprender com cada crise, igual eu estou falando com vocês. Todas as que eu tive, eu observei. O que eu fiz, o que eu poderia talvez ter evitado. Mas, como eu disse, não se culpar, não falar, a culpa foi minha. Mas observar algum fator que eu podia ter melhorado. Porque sempre, às vezes, você pode. Então, tentar fazer com que isso se chama o autocuidado. Tentar se cuidar antes de chegar essa crise. Mas também viver. Não deixar de ir na piscina. É claro que em casos, às vezes, de um médico que recomendou, às vezes você está passando por você está mais frágil, ou está passando por algum momento que não pode, é contraindicado, tudo bem. Mas eu tô querendo dizer, no geral, tem que viver sim, tem que aproveitar, não se limitar. Viver tudo que a vida tem de bom para oferecer, tomando todos os cuidados. Esse é o meu recado para você aproveitar bem o verão, que começa agora, que tá bem quente. Sempre que tiver oportunidade, se divirta muito. Conte aqui pra mim como que você tem feito, não se limite, conte comigo e espero você aqui nos comentários, tá bom? Tchau!